Fala concurseira, Daniel Wahab aqui na área para trazer para vocês raciocínio lógico, matemático voltado para concursos, né? Então, na aula de hoje a gente vai tratar sobre tautologia, contradição e contingência. O que seriam, né? O que seriam esses nomes? O que isso tem a ver com raciocínio lógico? Então, vamos aprender aí direitinho. Fiquem até o final aí que vocês vão gostar. Permanece aí até o fim. E é isso aí, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá, tautologia, contradição e contingência. Vamos para os conceitos. Tautologia, o que é tautologia? Tautologia diz aqui que é o quê? É uma proposição composta cujo valor lógico é sempre verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, tautologia, quando a gente constrói a tabela verdade, né? Aqui, ó, a construção da tabela verdade resultará em todas as linhas da última coluna com todos os valores lógicos verdadeiros. Então, quando a gente tem isso, é uma tautologia. Primeiro passo para tautologia: construir a tabela verdade na proposição composta. Então, nós temos uma proposição, qualquer uma pode ter uma proposição assim, ó. Proposição composta. A gente constrói toda a tabela verdade. E aí, o segundo passo é o quê? Se todas as linhas da última coluna forem verdadeiras, então teremos uma tautologia. Então, isso é uma forma fácil, simples de descobrir se aquela proposição é uma tautologia, construindo sua tabela verdade. Ó, um exemplo aqui, vamos lá. P e Q. Primeira linha, a gente viu lá na aula de tabela verdade, você clica em cima aí que vocês vão ver. Primeira linha é sempre desta forma, dividindo ao meio, VV, FF. E aqui, VF, VF. Aqui, se P, então Q. E aqui, se P, então Q. E P, não é isso? Vamos lá, vamos construir essa tabela verdade. Se todas essas linhas aqui, ó, derem verdadeiro, então é sim uma tautologia. Vamos lá. Condicional, VV, aqui é V, não é isso? A gente viu na aula aí de tabela verdade, como construir, como no condicional, quando é que é falso, quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Apenas necessariamente nessa situação, primeiro verdadeiro, segundo falso, que teremos um falso no condicional. Então, primeiro verdadeiro, segundo falso. Falso. Primeiro falso, verdadeiro. Então, quando temos no primeiro falso, necessariamente aqui vai ser verdadeiro, independentemente desses valores aqui. Temos no primeiro um falso, já ataca logo o verdadeiro aqui, sem nem olhar para o outro. Então, vamos lá, essa aqui. Ele quer saber a conjunção desse com esse. Essas duas conjunções aqui, esse e esse. Vamos lá, na conjunção, a gente viu no vídeo de tabela verdade que só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Só basta ter um falso para que toda ela seja falsa. Então, vamos ver. Verdadeiro com verdadeiro. Opa, verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso, opa, falso. Falso aqui, falso. Falso aqui, falso. Só basta ter um falso para que seja falso. Visto isso, essa não é uma tautologia. Seria se todos fossem verdadeiros. Nós temos também um outro método de transformar, de descobrir se aquilo é uma tautologia ou não. Como? O método absurdo. Como é isso? Para ser tautologia, qual é a regra? Todas as linhas devem ser verdadeiras. Então, para a gente achar pelo método absurdo, eu vou tentar fazer com que aquela proposição se torne falsa. Se eu conseguir colocar aquela proposição falsa, significa que ela não é uma tautologia, porque existe possibilidade de ser falso. Se existe, não é tautologia. Então, essa mesma expressão aqui, vamos lá. P, se P, então Q, né? E P. Vamos lá. Eu vou tentar transformar ela num falso. Se eu conseguir, significa que ela tem possibilidade de ser falsa, então não é uma tautologia. Vamos lá. No conectivo E, só basta que um seja falso para que os dois sejam falsos, não é isso? Então, esse aqui, falso. Eu que quis colocar esse aqui falso. Se esse é falso, esse é falso. Se esse é falso, esse é verdadeiro. Se esse é verdadeiro, ou seja, falso com verdadeiro, verdadeiro, não é isso? Então,
No conectivo conjunção, só basta ter um falso para que os dois sejam falsos. E eu consegui. Se eu conseguir, não é uma tautologia. Contradição, vamos lá. É uma proposição composta, aqui já é o contrário da tautologia. Na contradição, todas as linhas são falsas. Se todas as linhas são falsas, temos uma contradição. Então, quais as etapas? Constrói a tabela verdade daquela proposição composta. Se todas as linhas da última coluna forem falsas, temos uma contradição. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui. Eu tenho aqui A, B. Negação de A, negação de B. Aqui, A ou B. Aqui, negação de A e negação de B. E aqui nós temos A ou B e negação de A e negação de B. Então pronto, eu quero saber se essa proposição aqui é uma contradição. Para ser contradição, qual é a regra? Todas as linhas devem ser falsas. Então vamos lá, vamos preencher essa tabela verdade aqui. Primeira coluna, V, V, F, F, V, F, V, F. Negação. Para eu negar uma proposição, como é que eu faço? Eu só inverto o seu valor lógico. Se aqui é verdadeiro, a sua negação é falsa. Se aqui é verdadeiro, aqui é falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Mesma coisa aqui. Se aqui é verdadeiro, falso, falso, se transforma em verdadeiro. Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. Vamos lá. A ou B? A disjunção B. Né? Esses dois aqui. No disjunção, basta ter apenas um verdadeiro para ser verdadeiro. Aqui tem verdadeiro? Então já é verdadeiro. Precisa nem olhar para o outro. Aqui tem verdadeiro? Precisa nem olhar. Aqui é falso. Mas o B aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, verdadeiro. Mas aqui é falso, falso. Então a única possibilidade de ser falso é essa, quando os dois forem falsos. Aqui, no conectivo conjunção, negativo de A, negativo de B, né? Aqui. Vamos lá. No conjunção, tem que ter, só basta ter apenas um falso para que todos sejam falsos, para que a proposição composta seja falsa. Tem falso aqui? Tem, então falso. Tem falso aqui? Tem, então falso. Tem falso aqui? Não. Mas aqui tem. Se aqui tem, falso. Tem falso aqui? Não. Tem falso aqui? Não. Então, verdadeiro. E aí, vamos para essa aqui. Esse aqui é o quê? É o conectivo de junção, não, conjunção, né? O E, desse e desse. No conectivo E, que foi que a gente viu, que para ser falso, basta ter apenas um falso. Então, vamos procurar. Tem falso aqui? Não. Tem falso aqui? Tem. Falso. Tem falso aqui? Não. Tem falso aqui? Tem. Então, falso. Tem falso aqui? Não. Tem falso aqui? Tem. Então, falso. Basta ter apenas um falso. Tem falso aqui? Tem. Falso. Então, aqui nós vimos que é sim uma contradição, pois todas as suas linhas são falsas. Nós também podemos descobrir pelo método do absurdo. Se na contradição, qual é a regra? Que todas as suas linhas sejam falsas, para trazer para o método do absurdo, a gente vai tentar colocar alguma forma de transformar em verdadeiro. Se a gente conseguir transformar em verdadeiro, significa que não é uma contradição. Então vamos lá. Pronto. Vamos ver se eu consigo transformar isso aqui em verdadeiro. No conectivo conjunção, para ele ser verdadeiro, eu tenho que ter os dois verdadeiros. Então, esse aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui tem que ser verdadeiro. Só assim para ser verdadeiro no conectivo conjunção. Esse verdadeiro e esse verdadeiro. Até aí tudo bem. Aqui. Não, nesse aqui. Nesse aqui, para esse aqui ser verdadeiro, temos outra conjunção aqui. Para esse aqui ser verdadeiro, esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro. Beleza, até aqui tudo bem. Então, se a negação de A é verdadeiro, significa que o A é falso. Se a negação de B é verdadeiro, significa que o B é falso. Então aqui, se temos um falso ou falso, significa que isso aqui, o certo seria ser falso. Mas eu coloquei verdadeiro. Logo, não deu certo. Se não deu certo, eu tentei aplicar uma forma de deixar essa proposição verdadeira. Não consegui. Se eu não conseguir, é porque é uma contradição. E contingência? Contingência é o seguinte. Nem é contradição, nem é tautologia. Ou seja, é misturado. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Se é assim, é uma contingência.
constrói a tabela verdade, mesma coisa da contradição, da contingência, constrói a tabela verdade. Se nós tivermos valores verdadeiros e valores falsos, é uma contingência. Mesma coisa. Aqui, vamos lá. Vamos ver se isso aqui é uma contingência. P, Q. P, ou Q. P ou Q. Se então, Q, né? Vamos lá. V, V, F, F. V, F, V, F. P ou Q aqui? Verdadeiro com verdadeiro? É verdadeiro. Verdadeiro com falso? É verdadeiro. Falso com verdadeiro? É verdadeiro. Falso com falso? É falso. Só basta ter um verdadeiro para ser verdadeiro. E aqui, esse, se, esse, então, esse. Vamos lá. No se, então, para ser falso, é só quando o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então, verdadeiro com verdadeiro? É verdadeiro. Verdadeiro com falso? Falso. A única possibilidade. Verdadeiro com verdadeiro? Verdadeiro. Falso com falso? Verdadeiro. Então, temos valores lógicos verdadeiro e falso. Sendo assim, é sim uma contingência. Então, agora vamos para resolver algumas questões aqui sobre o assunto. Bem simples. Vamos lá. O que ele diz? Moléculas sempre falsas, independentemente do valor lógico das proposições que as compõem, constituem uma. Então, quando é sempre falsa, a gente viu que é uma contradição. Então, contingência? Não. Contradição? Sim. Esse é o gabarito. Equivalência nem existe, geometria nem existe. Tautologia existe, mas também não é. Aqui. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a presidência, o candidato P será eleito ou não será eleito. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição constitui uma. Bom, vamos construir a tabela verdade. Eu vou dizer que na eleição para a presidência, o candidato P será eleito ou não será eleito. Eu vou chamar ser eleito de P. E não ser eleito de não P. Então, se eu construir aqui a tabela verdade, esse aqui é verdadeiro, esse aqui é falso. Só tem uma proposição, né? Duas linhas. Então, a negação de P é assim. A negação de F é assim. E bem aqui, qual é o conectivo aqui? Ó? Ou. Então, P ou não P. Essa é a proposição. P ou não P. Então, vamos lá. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Logo, temos todas as suas linhas como verdadeiro. Sendo assim, todas as linhas como verdadeiro é o quê? É uma tautologia. Vamos lá. Se P e Q são proposições simples, então isto aqui é uma tautologia, independentemente dos valores lógicos V ou F atribuídos a P e Q. O valor lógico de P será sempre V. Então pronto, a gente quer saber se é uma tautologia. Essa expressão aqui. É uma tautologia? Bom, para saber se é uma tautologia, pelo método do absurdo, o que a gente faz? A gente tenta transformar isso em falso. Transformando em falso, a gente consegue. Se eu conseguir transformar em falso, significa que não é uma tautologia. Então vamos lá. Para ser falso, basta que algum desses dois sejam falsos. Eu vou transformar esse aqui num falso, né? Porque eu quero mesmo. Então, esse aqui é falso. Se esse aqui é falso, significa que esse é V e esse é F, né? No condicional aqui, só assim para ser falso. Então, se esse é verdadeiro, P é verdadeiro? P é verdadeiro. Logo, F e V é uma possibilidade de se transformar em falso. Veja que não se transformou em nenhum absurdo. Se não houve nenhum absurdo, significa que há a possibilidade de ser falso. Se há a possibilidade de ser falso, não é uma tautologia. Questão errada. Aqui, vamos lá. As preposições simples, P, Q, R e tal. Então, independentemente dos valores lógicos verdadeiros e tal, a proposição, isso aqui, será sempre V? Bom, é a mesma coisa. Ele quer saber se isso aqui é uma tautologia. Bom, uma forma fácil de descobrir essa tautologia, mesma coisa da questão anterior, é levar para o absurdo e, na verdade, tentar ver se há algum absurdo em eu transformar isso aqui num falso. Se eu conseguir transformar em falso e não houve absurdo, então não é uma tautologia. Vamos lá. Para isso aqui ser falso, esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser falso, não é isso? Condicional aqui, V e F. Então, esse aqui
eu vou dizer que é verdadeiro. E esse aqui, eu vou dizer que é falso. Então, no conectivo OU, para ele ser falso, que é o que tem que ser os dois falsos. Então, esse é falso, esse é falso. Sendo assim, a situação é falsa. Então, eu consegui colocar uma forma de toda essa expressão ser falsa. E não deu nenhum absurdo. Se não deu nenhum absurdo e foi possível transformar em falso, significa que não é uma tautologia. Aqui. Ele quer saber se isso aqui é uma tautologia. Vamos lá, mesma coisa. Vamos lá. Tautologia. Eu vou levar primeiro também pelo método do absurdo, porque é bem mais simples, bem mais rápido. Se eu for elaborar toda a tabela verdade disso aqui, eu vou levar muito tempo. Então, eu vou pelo método absurdo. Então, vamos lá. Eu quero saber se isso aqui é falso, né? Quero transformar isso aqui no falso. Se eu conseguir, não é tautologia. Bom, o conectivo principal aqui é esse aqui. É o conectivo OU. No conectivo OU, para ser falso, os dois têm que ser falsos, os dois elementos. Esse elemento aqui todo e esse aqui tem que ser falso. Então, eu vou colocar falso aqui e todo esse vou transformar em falso. Né? Se esse todo aqui é falso, significa que esse primeiro aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui é falso. Falso, falso, tudo ok. Vamos lá aqui. No conectivo conjunção, para ele ser verdadeiro, que é o que tem que ser, os dois têm que ser verdadeiro. Então, esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro. Consegui? Consegui. Se eu conseguir transformar tudo num falso, significa que nem sempre é verdadeiro. Significa que isso aqui está errado. Porque eu consegui transformar em um falso. Questão errada. Aqui. Quer saber se é uma tautologia. Vamos lá. Mesmo esquema. Bom, o conectivo principal é qual aí? É o sim, então. Né? Condicional. No condicional, quando é que ele é falso? Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Então, vamos ver se dá certo. Esse aqui é verdadeiro. Esse aqui é falso. Vamos lá. No conectivo verdadeiro aqui, né? No conjunção aqui, esse aqui, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Esse tem que ser verdadeiro e esse tem que ser verdadeiro. Então, se A é verdadeiro, A é verdadeiro. Se B é verdadeiro, B é verdadeiro. Bom, aqui deu certo. Transformei no verdadeiro, deu certo. Aqui, ele tem que ser falso. No conectivo OU, para ele ser falso, um dos dois tem que ser falso. Ou, os dois têm que ser falsos. Para ele ser falso, os dois têm que ser falsos. Então, eu teria que colocar um falso no A e um falso no B. Porém, ele é verdadeiro e ele é verdadeiro. Porque aqui é verdadeiro e porque aqui é verdadeiro. Se eu fosse colocar um falso aqui, ia haver contradição, não ia? Ia haver o absurdo que a gente chama, que é o quê? A mesma proposição vai ter dois valores lógicos, verdadeiro e falso? Não pode. Então, é uma tautologia. Tentei transformar em uma proposição falso, não consegui, consequentemente, é uma tautologia. Vamos lá. Se a porta está fechada, então a janela está aberta ou a porta está fechada. Se a porta está fechada, bom, ele traz três proposições compostas e diz: tais proposições são, respectivamente, exemplos de. Bom, aí ele traz aqui tautologia, contingência, tá, vamos ver o que é cada um. Eu vou chamar porta fechada de proposição PF. Eu vou chamar janela aberta de proposição JA. Então, JA. Ou, né, tem um U bem aqui, ou a porta está fechada. Bom, vamos ver se isso aqui o que é que ele é. Essa tautologia, contradição, contingência, vamos lá. Eu consigo transformar em um falso? Bom, para ele ser falso, esse aqui tem que ser verdadeiro e esse aqui tem que ser falso. Para esse aqui ser falso, né, conectivo ou, os dois tem que ser falso. Esse falso e esse falso. Logo, houve um absurdo aqui. Por quê? Porque PF está sendo verdadeiro e está sendo falso ao mesmo tempo.
Se está sendo verdadeiro e está sendo falso ao mesmo tempo, significa que não tenho possibilidade de transformar aquilo num falso. Se eu não tenho possibilidade de transformar num falso, significa que é uma tautologia. Tautologia. Aqui, ó, tautologia. Primeiro, tautologia. Então, já descarta essa possibilidade aqui. Já descarta essa daqui. Esses dois. Então, vamos lá. Próxima proposição. Se a porta está fechada, então a janela está aberta e a porta não está fechada, não é isso? É. Vamos lá. Tautologia não é. Tem que ser contradição ou contingência. Bom, vamos ver se é contradição. Vamos lá. Para ser contradição, pela forma do absurdo, qual é? Eu vou ver se eu consigo transformar isso aqui em verdadeiro. Se eu conseguir, não é contradição. Se eu não conseguir transformar em verdadeiro, significa que é contradição. Então, esse aqui, para ser verdadeiro, como é que eu faço? Tem várias possibilidades. A única possibilidade de ser falsa é esse verdadeiro e esse falso. Então, eu vou determinar que esse aqui seja falso. Vou determinar que esse aqui seja falso. Falso porque eu quis, é um teste. Se esse aqui é falso, significa que a sua negação é verdadeira. Não é isso? Se esse aqui é verdadeiro, significa que, independente dos valores lógicos desse aqui, vou dizer que é verdadeiro também. Se esse aqui é verdadeiro, esse aqui é verdadeiro. Logo, isso tudo seria verdadeiro. Se isso tudo é verdadeiro, significa que não é uma contradição. Por quê? Porque eu consegui transformar em verdadeiro. Então, contradição não é. Bom, contradição não é. Só pode ser contingência, não. Pelos itens, a gente já mata a questão aqui. Só pode ser contingência. Se contradição não é. Então, item A. Sem precisar nem fazer mais, a gente já mata a questão aqui. Sem precisar nem fazer mais, a gente já mata a questão aqui. Vamos lá. Qual das proposições a seguir é uma tautologia? Bom, vamos lá. Proposição P1. P ou Q. Se então Q. Vamos lá. Tautologia, né? Para ser tautologia, não pode ter falso. Então, vou tentar transformar isso aqui num falso. Se eu conseguir, não é tautologia. Bom, para esse ser falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. E esse aqui tem que ser falso. Se Q é falso, né? Q é falso. Bom, se esse é verdadeiro, esse é verdadeiro. Consegui? Consegui transformar no falso? Consegui. Se eu conseguir, não é tautologia. Vamos para o outro item. Outro item. P, I, Q. Se então, Q. Vamos lá. Quero transformar num falso, de novo. Vamos lá. Para esse ser falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. E esse aqui tem que ser falso. Se Q é falso, vamos botar Q falso aqui. Bom, para esse ser verdadeiro, esse aqui tem que ser verdadeiro, não é? Porque já temos um falso aqui. Na verdade, não. Eu não consigo transformar isso aqui no verdadeiro, pois esse aqui é falso. Se esse aqui é falso no conectivo conjunção, tudo é falso. Só basta ter um falso. Então, se só basta ter um falso, independente desse valor lógico aqui, vai ser falso. Se vai ser falso, chegamos em um absurdo, né? Não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, houve uma briga aqui, houve algo aqui que não se bateu, né? Então, o absurdo é isso. O absurdo, eles se chocam os valores. Ou fica verdadeiro ou fica falso. E aí ninguém sabe como fazer. Então, significa que se eu não conseguir transformar num falso, isso aqui é uma tautologia. Vamos lá. Ele trouxe aqui duas proposições compostas e pergunta pelas suas classificações, né? Vamos lá. Primeira proposição. Marcos, auditor fiscal. Eu vou dizer Marcos, auditor fiscal, vou chamar de MF. Né? Luana, administradora, né? MF ou, tem aqui um ou. Luana, administradora. Então, Marcos, auditor fiscal e Luana, administradora. Bom,
Vamos lá, vamos ver isso aqui. Será que é uma tautologia? Bom, para ser tautologia, eu não posso transformar isso aqui em falso. Então vamos tentar transformar no falso. Se eu conseguir transformar no falso, significa que não é tautologia. Então, vamos lá. Para esse aqui ser falso, esse aqui tem que ser verdadeiro. E esse aqui tem que ser falso. Bom, para esse aqui ser falso, basta que tenha apenas um falso. Então, eu vou dizer que esse aqui é falso. E vou dizer que esse aqui é verdadeiro. Bom, se LA é verdadeiro, significa que LA é verdadeiro. Se LA é falso, significa que LA é falso. Consegui? Consegui. Não houve nenhum choque de valores. Se não houve choque de valores, não chegou ao absurdo, consegui transformar em falso. Se conseguir transformar em falso, significa que não é tautologia. Então, já descarta esse item aqui. Mas, será que é uma contradição? Vamos ver se para eu saber se é contradição, eu vou tentar transformar em valor verdadeiro. Se eu não conseguir, é porque é contradição. Então, vamos lá. Para ser verdadeiro, basta que esse aqui seja falso, não é isso? Só basta que esse aqui seja falso. Para esse ser falso, no conectivo ou, basta apenas que tenha um falso. Esse aqui é falso, eu vou dizer que esse aqui é verdadeiro. Eu que escolhi. Bom, se esse aqui é falso, MF é falso, LA é verdadeiro. Significa que pelo conectivo conjunção aqui é um falso. Consegui transformar em um verdadeiro. Se eu conseguir transformar em verdadeiro, significa que não é contradição. Se não é contradição e não é tautologia, é uma contingência. Então, já descarta isso aqui. Ou é esse item, ou é esse item. Bom, vamos para a segunda proposição. A segunda proposição diz: se Marcos é auditor fiscal e Luana é administradora, então Marcos é auditor fiscal se, somente se, opa, temos um se, somente se aqui, não tão usado, mas vez ou outra aparece, Luana é administradora. Bom, vamos lá. Eu vou tentar transformar isso aqui em uma tautologia. Para ser tautologia, se eu conseguir achar um verdadeiro ou um falso, significa que não é tautologia. Então vamos transformar isso aqui no falso. Vamos ver. Na verdade não, tautologia não, porque pelos itens... Ah, tá aqui, tautologia, pode ser sim. Vamos lá, verdadeiro. Falso. Para esse aqui ser verdadeiro, pelo conectivo conjunção, esse tem que ser verdadeiro, esse tem que ser verdadeiro. Se MF é verdadeiro, 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 significa que, olha só, houve um absurdo. Por quê? No conectivo bicondicional, V e V é verdadeiro. Ele está dizendo que é falso aqui. Ó. Se está dizendo que é falso, cheguei em um absurdo. Se cheguei em um absurdo, significa que é uma tautologia. Item D. E a última questão, para a gente finalizar. Sejam as posições P e Q, onde P implica logicamente Q, e sejam negações da total, tem-se P e não Q é uma contradição? Bom, P e não Q. O que é uma contradição? Todos os valores lógicos falsos. Será que eu consigo transformar isso aqui no verdadeiro? Bom, para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Esse verdadeiro e esse verdadeiro. Logo, eu consegui, simples, transformar isso aqui em um verdadeiro. Se eu conseguir transformar no verdadeiro, significa que não é uma contradição. Então, questão errada. Então, pessoal, muito obrigado aí para quem permaneceu até o fim. Quem esteve aí com a gente aí, assistiu toda a aula, todo o vídeo. Muito obrigado aí. Então, dá aquele joinha, dá aquele like aí, compartilha com os amigos, comenta aí que assunto que você quer ver aqui no canal. Né? Não esquece, estamos começando aí agora nesse canal aí. Então é isso. Vamos até o fim, vamos permanecer, vamos batalhar que a gente consegue aí as aprovações, né? Então valeu, tamo junto. Até a próxima.